Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Douglas Pozo e hoje nós vamos falar sobre conectar databases no PDI, no Pentaho Data Integration. Até o final desse vídeo eu vou mostrar para vocês então a conexão com MySQL, com Oracle e também com SQL Server. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender para fazer conexões com o Pentaho Data Integration é o seguinte: o Pentaho é um software de código aberto para inteligência empresarial e ele é desenvolvido em Java. A solução cobre as tarefas de ETL, reporting, OLAP e mineração de dados. Disso aqui, o que a gente precisa se atentar? O Pentaho ele é desenvolvido em Java, ok? Então, vamos dar seguimento. Como que a gente faz, então, para conectar o Pentaho aos bancos de dados? Isso não é feito nativamente, diretamente. A gente precisa de um driver JDBC. E o que é um driver JDBC? Um driver JDBC é um componente de software que permite que uma aplicação Java interaja com o banco de dados. Para conectar com bancos de dados individuais, o JDBC, aí o acrônimo de JDBC, que é uma API, né? É Java Database Connectivity, ele requer drivers para cada banco de dados. Esse driver JDBC fornece a conexão ao banco de dados e implementa o protocolo para transferir a consulta e o resultado entre cliente e banco de dados. Então vamos entender tudo isso aqui que eu trouxe para vocês. Um driver JDBC, ele é então um software. Ele é um software que faz a ponte entre aplicações Java, que é o caso do Pentaho. Então ele faz a ponte entre aplicações Java, e o banco de dados. Então não é o Pentaho que vai direto ao banco de dados. O Pentaho vai até o driver JDBC e fala: "Ô driver, eu preciso fazer um select na tabela A do banco B". Então ele manda o script, o driver é que se comunica com o banco de dados, joga aquele script, aquela consulta e traz aquele dataset. Ou então manda um script que faz inserção, deleção, atualização. Então o driver JDBC nada mais é que um software que faz a ponte entre Pentaho, Data Integration e os nossos bancos de dados. Vamos só se atentar que eu até coloquei aqui com sublinhado embaixo. Cada banco de dados tem o seu driver JDBC. Então, vamos continuar aqui. Sabendo disso, como que a gente vai, então, escolher o driver mais apropriado? Se a gente for procurar na internet, a gente vai ver que a gente tem uma série de drivers diferentes, ok? Um monte. E como é que a gente escolhe o correto, aquele que é melhor ou mais apropriado para o nosso caso? Né? Bom, a gente precisa responder 4 perguntas para isso. Primeiro, qual é o database que nós estamos utilizando? SQL Server? É Oracle? É MySQL? É MariaDB? É DB2? É a primeira coisa, a gente precisa saber qual é o banco de dados. Segundo, qual é a versão do banco de dados? Cada banco de dados tem N versões. No caso de SQL Server, eu tenho 2005, 2008, 2012, 2014, eu tenho Oracle 11, 12, 18 e assim sucessivamente. A terceira questão é, qual a versão de Java utilizada aqui pelo PDI? No meu caso, estou utilizando o Pentaho Data Integration 8.1. Então, a partir dessa versão, obrigatoriamente é necessário ter o Java 8 instalado. Então, se você tem uma versão mais antiga, você precisa ver qual que é o Java que está instalado. Por quê? Porque cada driver JDBC também funciona numa versão de Java diferente. Tá? E a última pergunta a ser respondida é: qual a arquitetura da sua máquina? É 32 ou é 64 bits? Porque eu vou ter também drivers JDBC para arquiteturas 32 bits ou para arquiteturas 64 bits. Precisamos saber dessas 4 informações para que a gente então possa fazer o download, buscar o driver correto
mais apropriado para o nosso banco de dados, para que a gente possa fazer então essa conexão. Bom, sabendo isso, tendo essas informações, a gente vai até o Google. Né? Como eu disse no começo aqui, a gente vai fazer ao final do vídeo, então, a conexão com a SQL Server, no caso é o 2017, um Oracle 11 e um MySQL. Então eu fui até o Google e fiz essa pesquisa aqui, Driver JDBC 64 bits SQL Server 2017. Poderia até ter colocado aqui Java 8 também, não teria problema. Então ele apareceu aqui esse site da Microsoft, eu entrei e olha lá, baixe o Microsoft JDBC Driver para SQL Server. Então aqui, versão 2017, que é a minha versão, e aí eu marquei isso aqui para a gente dar uma lida. Ó. A versão 8.2, que é essa versão do JDBC, que ele está dando a opção de download, ela vem mais embaixo, é a versão mais recente em disponibilidade. Ela dá suporte ao Java 8, ao Java 11 e ao Java 13. Se precisar executar em um runtime Java mais antigo, confira esse link. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa. Ele roda no Java 8, ele é para SQL Server 2017, ok? E ele é 64 bits. Eu já fiz a busca, é 64 bits, é perfeito. Então eu cliquei e fiz o download. Aqui eu cortei a parte do site, mas aqui embaixo tem a questão do download. Depois que eu fiz o download desse arquivo, né, como é que eu faço? Onde eu ponho esse arquivo? Bom, primeiro, esse arquivo ele é um arquivo .jar, o driver JDBC. Então, você vai baixar, no caso aqui da Microsoft, você vai descompactar uma pasta e lá você vai ter então o arquivo. Nós vamos fechar o PDI, isso precisa ser feito com o PDI fechado, eu já explico por quê. Nós vamos então na pasta lib. Dentro da pasta root, da pasta de instalação do PDI, eu tenho, no meu caso aqui, Data Integration, lib. Lá eu vou jogar o driver JDBC. Então aqui eu estou até apontando, tem um driver JDBC de SQL Server, que é justamente aquele que eu baixei na página anterior. Então, ó, MSSQL, JDBC 8.2, JRE8. Eu tenho um outro aqui do MySQL, que é para a versão do meu MySQL. Então é só jogar esses arquivos aqui. Pronto. Então eu baixo do site, descompacto esse arquivo, caso precise, fecho o PDI, jogo esses arquivos .jar ou esse arquivo .jar na pasta lib, abro o PDI de novo. Está pronto. É só isso que a gente precisa. Depois, é claro, vamos fazer a conexão. Mas é bem simples. Né? Eu fiz toda essa introdução e ainda estou explicando isso para vocês, porque isso causa muita dúvida de qual é o driver correto para fazer a comunicação. E se a gente colocar um driver que não é correto, a comunicação não vai ocorrer. Tá? Então, feito isso, a gente abre o PDI e aí está tudo certo. Né? Sim, está tudo certo. Mas a gente ainda precisa se atentar com algumas coisas. Né? Então, antes de criar a conexão no PDI, a gente precisa certificar que a gente tem um usuário no banco de dados, ok? Então, eu preciso ter um usuário e uma senha de acesso àquele database. Então, eu preciso acessar o database A para pegar as tabelas, as views, as procedures e assim por diante. Então, eu preciso me certificar que eu tenho um usuário e que esse usuário funcione. Então, aqui eu dei um exemplo na minha tela de SQL Server. Outra coisa, preciso testar essa conectividade. Será que está funcionando mesmo? Será que eu consigo fazer esta conexão? Aqui, no exemplo, não deu certo, deu falha de logon. E o interessante é que a gente faça esse teste de conectividade na máquina onde o PDI está instalado. Muitas vezes, ou algumas vezes na realidade, principalmente quando a gente está rodando na nossa máquina, quando é uma homologação, ou é apenas uma máquina de teste pessoal, o banco de dados está no mesmo computador, na mesma máquina que o PDI. Muitas vezes não, eu tenho um servidor de banco de dados e a gente precisa acessar aquele servidor. O ideal, antes de abrir o PDI e tentar conectar, é a gente tentar conectar sem o PDI.
Então, por exemplo, instalar um Management Studio, no caso do SQL Server, nessa máquina e testar essa conexão, ver se está conectando mesmo. Porque às vezes a gente vai lá no PDI, coloca os dados de conexão, não conecta e a gente acha que o driver está errado. Às vezes não é o driver que está errado, às vezes a partir dessa máquina você não consegue a conexão. Falta liberar uma porta, falta algum tipo de acesso. Então a gente consegue já, como é que se fala? A gente já consegue com isso evitar uma série de problemas, né? Então antes de abrir o PDI, vamos ver, por exemplo, com o cliente daquele banco se eu consigo acessar. Se eu não consigo acessar nem com o cliente daquele banco, então eu preciso ver com o pessoal de banco de dados o que está acontecendo, passar esses erros, ok? Então, testar a conectividade é princípio básico. A gente precisa ter certeza que a gente consegue conectar ao banco de dados a partir daquela máquina onde o PDI está instalado. E aí, depois disso, vai dar tudo certo? Nem sempre. Mesmo assim, ainda pode ocorrer alguns problemas ao se conectar ao banco via PDI. Tá? Então, às vezes, via o client do banco funciona, às vezes, por exemplo, pelo SQL Server Management Studio vai funcionar e pelo PDI não vai funcionar. Por quê? Por N motivos. Existe uma série de questões. Pode ser, por exemplo, eu citei aqui as mais comuns, né? A liberação de protocolo TCP/IP. Às vezes o protocolo TCP/IP lá no banco não está liberado. Isso acontece muito no SQL Server. A configuração de porta padrão. Cada banco tem uma porta padrão, ok? No caso do SQL Server é o 1433, do Oracle normalmente é a 1521. Então, às vezes, o firewall do Windows não está liberando essa porta, né? Ou às vezes ela não está bem configurada, né? Outra questão, parece básico, mas às vezes a gente esquece. O serviço do database está fora do ar. Isso acontece muito quando a gente está com o banco na mesma máquina. Então eu tenho aqui a minha máquina de desenvolvimento ou a minha máquina pessoal, instalei um banco, um Oracle, por exemplo, e o PDI. E aí eu esqueci de subir o serviço do Oracle. Então eu vou tentar conectar, ele vai me dar um erro, né? Aí a gente acha que é erro com o driver JDBC. Não, aqui no caso o serviço estava fora do ar. Então assim, é algo simples de se fazer. Em suma, é a gente ir no site, buscar o driver, baixar o driver, colocar na pasta lib e iniciar o PDI, né? Em base a isso. Só que eu dei toda essa introdução, falei sobre tudo isso para que a gente entenda que a gente precisa saber algumas informações para, primeiro, encontrar o driver mais apropriado e, segundo, testar a conectividade, entender se a gente está conseguindo conectar ou não, independente do PDI. Então agora, mãos à obra. Eu vou fazer as 3 conexões para vocês. Antes de continuar com as conexões, eu queria só mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir o meu Chrome. Eu vou fazer a busca, por exemplo, do driver de Oracle. Então, como seria? Que ali eu mostrei a pesquisa do driver do SQL Server. Então, seria mais ou menos assim, ó, driver. Olha lá que já está até aparecendo, né? Eu já estava consultando. JDBC Oracle 11. Aí eu posso colocar aqui Java 8, 64 bits, ou não. Então, vou colocar aqui. Vou abrir essa página, que é da própria Oracle. E aí a gente vai ver aqui, ó, é um pacote zip, tá? E ele vai falar algumas coisas. Então, ó, é o pacote do driver JDBC para a versão 11, né, do Oracle. Então ele vai falar, ó, aqui a gente tem o OJDBC 6.jar. Ele está certificado, ele funciona com JDK 8, 7 e 6. Opa, esse serve para gente, tá? E o OJDBC 5 serve? Não, porque ele não funciona com JDK 8, ele funcionaria com JDK 1.5. Então esse aqui não serviria, não daria certo. O que dá certo aqui é o JDBC 6. Perfeito.
Então, essas são as pesquisas que a gente vai fazer e vai buscar. No caso, eu poderia clicar aqui e já baixar esse ponto jar. Então, eu vou mostrar para vocês, os meus pontos jar já estão na pasta lib. Então, eu tenho aqueles que eu mostrei no slide, o do SQL Server, o do MySQL e também tenho o do Oracle, o JDBC6. Lá no PDI, como é que a gente vai fazer? É bem simples. Então, eu criei aqui um novo arquivo de transformação, arrastei um table input. Aqui eu vou clicar em New, que eu vou criar uma nova conexão. A gente não precisa criar a mesma conexão a todo momento. A gente cria uma vez e salva, ok? E aqui eu vou escolher, vamos começar com o Oracle, tá? Então eu escolho aqui o banco que eu quero. Aí aqui, ó, tipo de acesso, Native JDBC. Estamos usando o driver JDBC, então eu preciso escolher essa opção aqui embaixo. Vamos dar um nome para essa conexão, vou chamar conexão Oracle, muito original, né? Então vamos lá, eu preciso das informações de conexão. Então no meu caso aqui é o local host, no database name é XZ, aqui eu não preciso pôr nada, estou usando a porta padrão, eu tenho um usuário e tenho uma senha. Vamos testar? Aí, ó, conectou. Conexão com Oracle feita com sucesso. Perfeito. Eu poderia vir aqui em Explore, ele vai buscar e traz para mim os esquemas, as tabelas, né? E assim eu já posso trabalhar com esse database. Né? Se eu der um OK, ele vai ficar salvo então aqui essa conexão chamada Oracle e ele vai aparecer aqui então como opção. Vou fazer aqui para vocês. Então, agora aparece a opção ó, Oracle. Então eu posso clicar em editar ou posso criar uma nova conexão. Eu vou criar agora a do SQL Server. Então, vamos lá. Aqui, ó. MS SQL Server Native, precisa ser essa aqui, tá? Native JDBC, estamos usando o driver JDBC. Então aqui vai ser a conexão SQL Server. Vou colocar o meu host, também localhost. O database name, aqui é motor Inc. OLTP, com underline. Meu usuário e a senha. Então, tenho um usuário, tenho uma senha. Vou testar, perfeito, conectou também. E eu vou fazer uma conexão aqui com o MySQL. MySQL, aqui é só o nome da conexão, ok? MySQL está aqui, então vamos lá. Localhost, aqui o nome do banco é motor Inc. OLTP, mas com traço, porta padrão, e aqui o username e senha é outro. Vamos testar. E olha lá, perfeito. Tá? Funcionou. Eu vou tentar simular um erro para vocês verem como é que ele ocorre. Tá? Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar o meu SQL, deixa eu ver aqui onde ele está. Eu vou tentar tirar um dos bancos do ar. Para vocês verem. Vou tentar tirar aqui então o Oracle do ar. Cadê? Stop database. Ele está parando o banco e a gente vai tentar novamente conectar com o Oracle. Vamos sair aqui. Vou voltar na conexão aqui do Oracle, editar. Deixa eu ver se já foi finalizado. Então vamos tentar conectar agora. Teste, olha lá, ele apareceu um erro. Vamos abrir esse erro e vamos ver o que ele está falando. Ó. Erro ao conectar com o database, usando o Oracle JDBC Driver. Né? Então ele vai falar aqui, ó, listener refused
the connection with the following error. TNS listener does not know of SID given. Então, assim, ó, quando a gente dá essa olhada, a princípio não parece que o banco de dados está fora. Às vezes o erro não é tão claro, né? Então muita gente vê essa primeira linha aqui, ó, erro conectar o database usando o JDBC driver, Oracle driver, e já conclui que é um erro de driver. Não é um erro de driver. Aqui o Oracle saiu fora do ar. Simplesmente isso. A gente acabou de tirar o Oracle do ar. Se eu colocar o Oracle no ar de novo, ele vai funcionar normalmente. Vou colocar o Oracle no ar novamente. Start. Ele vai iniciar o serviço. Assim que ele iniciar o serviço, a gente vai conseguir conectar novamente. Vamos ver se já iniciou, ainda não. A máquina aqui está bem lenta. Agora foi. Então vamos lá. Vamos testar. Olha lá. Funcionou. Então, com esse vídeo, eu espero ter elucidado muito essa questão de como fazer a conexão, qual que é o melhor driver JDBC, como escolher esse driver e, principalmente, essa última questão de entender os erros, de garantir a conectividade. Dessa forma, a gente evita muita dor de cabeça. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas é porque o assunto é bem importante e requer um pouco mais de informação. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo e semana que vem eu volto com mais para vocês. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.